para todos os públicos. Bom dia! Estamos de volta com mais uma semana com alegria, onde nós retornamos às nossas aulas. Sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Escola em Minha Casa, Projeto de Vida. Nossas aulas de ciência, que é a tia Clemilde. Nós vamos começar a aula de hoje com uma referência de gratidão, uma mensagem de gratidão para os nossos queridos alunos e para os pais. Nosso muito obrigado pela compreensão, pelo apoio, pela parceria, no entendimento, na execução das atividades que são propostas para as nossas crianças de Rosários, tá certo? Então fica aqui a minha gratidão para o apoio e esforço de cada um de vocês. E a nossa aula de hoje, nosso tema, nós vamos começar aqui revisando o tema da semana passada, que foi aprendendo a cuidar bem do nosso corpo. E nós tivemos então noções básicas de higiene, nós aprendemos que é necessário ter as noções, ter a prática e o hábito de higiene para que nós possamos ter saúde, viver bem, estar bem. Hoje, nosso tema, nosso assunto é sobre o ambiente e os seres vivos. Acompanhe a imagem aqui na tela. Olhem bem a essa imagem para que a gente possa ter uma noção do que é a nossa temática dessa manhã. Mas o que é mesmo o ambiente? O que é mesmo o meio ambiente? O que o compõe? É o que nós vamos saber nessa aula de hoje. O que é o ambiente? O que é o meio ambiente? Meio ambiente é o lugar onde habitam os seres vivos. Ambiente tem uma palavra que é sinônimo, que é dita por habitat. Habitat nada mais é do que um termo que se diz respeito ao local onde determinada espécie vive e desenvolve-se. Ou seja, habitat é o ambiente propício para que uma espécie possa alimentar-se e reproduzir, seja essa espécie animal ou vegetal. Por exemplo, acompanhe aqui na imagem, nós temos os golfinhos, as baleias, as tartarugas. Esses animais, eles estão no habitat natural dele, que são os oceanos, os mares. Então, habitat é um termo que diz respeito ao local, ao ambiente propício para que uma espécie possa alimentar-se e reproduzir-se. Como eu disse, seja essa espécie animal ou vegetal. E o que há no ambiente? Qual é a composição do ambiente? Como esse ambiente está composto? Do que ele é composto? É composto de seres vivos e de elementos não vivos. Que elementos são esses? Nessa composição, nós temos os seres vivos e os elementos não vivos. Mas nós temos também os componentes naturais e os componentes construídos. E nós vamos aqui analisar cada um deles. O que são os seres vivos? Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, reproduzem e morrem. Por exemplo, o ser humano. A criança, ela nasce da barriga da mãe, ela se torna um bebê, ela vai desenvolvendo, passa para a fase da infância, depois da adolescência, a fase adulta, até chegar na sua fase de velhice. E, como eu disse, eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Do mesmo modo acontece com os animais. Observe aqui na nossa imagem que nós temos a figura de uma galinha. Aí vem o pintinho, a galinha já numa outra fase, e assim sucessivamente até chegar à fase final. Do mesmo modo que acontece com os seres humanos, acontece com os animais e também com os vegetais, com a vegetação, com as plantinhas. Começa na fase da semente, e aí ela vai se tornar uma árvore no final de tudo, como eu disse, como um ser vivo, nascendo, crescendo e morrendo. Pois este é o ciclo da vida. A exemplo de seres vivos, observe também aqui na nossa imagem que nós temos vários exemplos aqui de seres vivos. Nós temos os seres humanos, nós temos os peixes, as árvores, as aves. Todo esse conjunto de imagens forma então aquilo que nós chamamos de seres vivos.
Nos componentes naturais, nós temos os elementos não vivos. A exemplos, nós temos o solo, a água, o ar e a luz. Tudo isso no ambiente em que nós vivemos, com os seres determinados como elementos não vivos. A exemplo, o solo, a água, o ar e a luz. Os componentes construídos. Nós temos como elementos construídos no nosso ambiente as teias de aranha, por exemplo, o ninho dos passarinhos e o local onde o homem se abriga, a sua casa. Por quê? Foram componentes que estão no ambiente, que foram construídos, que foram feitos. Ok? Muito bem. Quais são os tipos de ambiente, professora? Nós vamos ter, então, aqui os ambientes aquáticos e os ambientes terrestres. Falando um pouquinho dos ambientes aquáticos, ele é constituído de águas doces e por água salgada. Nós temos animais, tanto nas águas doces, seres vivos, nós temos também animais, seres vivos, componentes também da água salgada. Nós também temos as florestas, nós temos os campos, os cerrados e também os desertos como ambientes, tipos de ambiente. E agora chegou o nosso momento de curiosidade. Você sabia que o Dia Mundial da Terra foi celebrado pela primeira vez no ano de 1970 nos Estados Unidos? E essa data foi criada por um senador norte-americano chamado Gaylord Nelson, em protesto contra a poluição do nosso planeta. Então, desde essa década, o homem já cuidava, já se preocupava em cuidar do meio ambiente, do local onde se vive. Se em 1970 já tinha pessoas preocupadas com a questão ambiental, imagina nos dias de hoje. Observe então, na imagem, que nós vamos ter o Dia Mundial da Terra a ser celebrado no dia 22 de abril. Portanto, nós estamos no mês em que nós vamos celebrar o Dia Mundial da Terra. Vamos celebrar, então, esse dia, para que a gente possa cuidar desse planeta onde nós vivemos, porque ele é o nosso ambiente, ele é o nosso habitat. Ok? Muito bem, chegou então a hora das atividades. Chegou o momento de nós exercitarmos aquilo que a gente viu e ouviu na nossa aulinha de hoje. Meus pequenos cientistas, vamos então para a nossa primeira questão da nossa atividade de fixação. Observe a tabela e complete com aquilo que se pede. Você vai colar no primeiro quadrado exemplos de seres vivos. No segundo, você vai colar exemplos de componentes naturais que existem no nosso ambiente. E no terceiro, os componentes construídos que existem também no nosso ambiente. Bom, a exemplo, vamos responder aqui. O gatinho é um ser vivo? Sim, então ele se encaixa bem aqui na primeira tabela como seres vivos. Então, como exemplo, nós temos os animais, o gatinho, o papagaio, os seres humanos, ok? Componentes naturais. Que figura poderia colocar aqui para exemplificar no nosso ambiente os componentes naturais? A água, por exemplo, um componente natural. O ar é um componente natural. E os componentes que existem no ambiente, que são ditos como construídos? Nós temos os ninhos, as teias de aranha e a nossa própria casa que nós construímos para nós nos abrigarmos do sol e da chuva. Ok? Na nossa segunda questão, escreva abaixo os tipos de ambientes. Nós falamos aqui a respeito dos tipos de ambiente. Falamos dos ambientes aquáticos e também dos ambientes terrestres. Nos ambientes aquáticos, nós temos as águas doces e as águas salgadas. Nos ambientes terrestres, nós temos as florestas, nós temos os cerrados, nós temos os desertos, ok? Quarta questão, vamos completar aqui com os seres que são vivos. Vamos responder o que são seres vivos. São seres que nascem, que crescem, reproduzem e morrem. São exemplos de seres ou de elementos não vivos. Como elementos não vivos, nós temos a água, né? Nós temos o solo. E vamos para a nossa quinta questão. O Dia Mundial da Terra é comemorado em que data? 22 de maio, 22 de junho
ou 22 de abril? Nós aprendemos aqui que a partir de um protesto que houve nos Estados Unidos em 1970, um senador começou a protestar a respeito da poluição que existia no nosso planeta. E aí, esse dia e essa data foi comemorada no dia 22 de abril de 1970. Portanto, o Dia Mundial da Terra, o Dia Mundial de protestos a favor da preservação do nosso planeta é 22 de abril. Bom, meninos, meninas, fofinhos e fofinhas, nós chegamos ao final da nossa aula e eu quero deixar aqui o meu forte abraço a você e convidar você para estar conosco nas nossas aulas na próxima semana. Grande abraço, excelente semana a todos.